Vamos começar agora a aula a respeito da função aldeído. A função aldeído ela é caracterizada por um grupo bem particular, no caso, um carbono ligado ao oxigênio com uma dupla ligação e um hidrogênio ao lado deste carbono ligado numa dupla ligação. Essa estrutura genérica do aldeído merece uma atenção justamente nesse carbono em que o seu nome, esse carbono ligado ao oxigênio, vulgarmente, se diz na química orgânica a dupla O, carbono ligado com uma dupla ligação ao oxigênio, chamamos carbonila. É uma região da molécula onde apresenta um carbono ligado a uma dupla com o oxigênio, carbonila. Essa carbonila ela vai aparecer mais vezes em outras funções, especificamente mais 4 funções orgânicas. E o que vai mudar são os ligantes ao lado da carbonila. Nesse caso, a carbonila, C-O, ela está ligada a um grupo R, ou seja, um radical de carbonos, e a um hidrogênio. Por conta dessa obrigatoriedade de ter um hidrogênio especificamente, as funções aldeídos elas ficam muito limitadas, os exemplos são bem escassos. Então, eu sou obrigado, nesse exemplo aqui, a posicionar a minha função aldeído, colocando sempre a carbonila na extremidade final da função. Não conseguimos colocar o grupo funcional do grupo aldeído no meio da estrutura. Isso vai fazer mudar a função orgânica e vamos ver isso na próxima aula. Portanto, a nomenclatura ela é obrigatoriamente privilegiada ao aldeído, onde a contagem de carbonos começa nessa carbonila, na dupla O. Nesse exemplo, então, temos 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Só existem ligações simples, não levamos em consideração a carbonila. Então, as ligações simples, AN. E a terminação para este grupo funcional aldeído é justamente AL, butanal. Lembrando que eu não preciso posicionar a função aldeído, subentende-se que ela está na ponta. Portanto, alguns exemplos interessantes seria colocar uma dupla ligação no meio da cadeia. Vamos imaginar que a dupla ligação esteja bem na extremidade. E aí temos as hierarquias, como a função aldeído, ela merece o privilégio, a numeração começa por ela, a função orgânica aldeído precisa começar com o número 1. Isso vai fazer com que a dupla ligação apresente uma numeração grande, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Depois do terceiro carbono encontramos a dupla. Portanto, eu preciso colocar o número 3, indicando que no terceiro carbono vai aparecer a dupla ligação. São 4 carbonos, portanto é but. A ligação é dupla, em, e a função é al, de aldeído, 3-butenal. Aqui reforço o motivo de não dar número ao grupo funcional aldeído, porque o número 3 se refere com certeza à dupla. Perceba que no nome 3-butenal eu não preciso informar a posição do aldeído. Todo e qualquer número que aparecer não se referirá à função aldeído. Vai se referir a alguma outra coisa, que nesse exemplo é uma dupla. Tomemos outro exemplo que apresente algum radical para podermos entender mais claramente. Vou utilizar o mesmo exemplo com 4 carbonos, colocando a função aldeído, isso me obriga a colocá-la na ponta. Colocaremos uma dupla. E agora
eu tenho uma cadeia principal que precisa conter a dupla ligação e ao mesmo tempo ter a função. Portanto, temos ainda 4 carbonos. E tem um radicalzinho aqui, metila, CH3, que está fora da cadeia principal. Portanto, nessa estrutura, nós temos que colocar tanto a posição da metila quanto a posição da dupla. A posição do radical metil se encontra no segundo carbono, então 2-metil. A dupla ligação continua no terceiro carbono, 3. A cadeia principal but, a dupla ligação que citamos, em, e a função aldeído al, 2-metil, 3-butenal. Um exemplo interessante, um pouco parecido, seria uma cadeia um pouquinho maior, onde a dupla ligação estaria aqui na ponta, mas em vez de ter uma sequência de um radical metil, vamos posicionar um radical etil. Poderíamos ficar na dúvida agora em qual seria a cadeia principal, mas ainda temos que respeitar aquelas hierarquias a respeito da dupla. Por mais que essa cadeia apresente uma cadeia de carbonos que poderia até ser maior, eu sou obrigado a pegar a cadeia que tem a dupla ligação, pois ela vai se encaixar mais facilmente no nome da cadeia principal. Portanto, eu tenho agora aqui na posição 2 esse grupo de radical que conhecemos como etil. Portanto, a posição 2, o segundo carbono da minha cadeia principal, tem o grupo etil. A dupla ligação continua no terceiro carbono e 4 carbonos, but, com ligação dupla em e função aldeído, 2-etil, 3-butenal.